Verde.com, mais uma vez, o filho do ministro Teori Zavascki, que a gente mostrou agora há pouco, né, as postagens dele na rede social, e ontem ele foi ouvido e não cogita sabotagem, porque o país inteiro, nesse momento, naturalmente, pensa lá atrás, né, foi um acidente e tal, mas o ministro, pela importância, pela relevância do ministro nesse processo da investigação da Lava Jato, lógico que muita gente cogita, foi vítima de algum tipo de sabotagem, o avião pode ter sido sabotado. Ele disse que foi simplesmente uma zebra. Eu mudo meu nome se alguém, em sã consciência, que minimamente acompanha o trabalho do ministro Teori Zavascki lá no Supremo Tribunal Federal, se não pensa nessa possibilidade. Inclusive... Agora, claro que isso é motivo de investigação, das causas da queda do avião, enfim. Até delegados... Está aqui. O delegado da Lava Jato pede que o acidente com Teori seja investigado a fundo. Isso é um precedente do que pode vir pela frente nessa investigação. Ontem à noite, Elivaldo, o governador Wellington Dias divulgou uma nota oficial lamentando a morte do ministro Teori Zavascki. Vamos ver aí o que disse o governador Wellington Dias. Disse que presta solidariedade aos familiares, aos amigos, que Deus dê força e conforto a todos para superarem esse momento de dor, que todo o país possa reconhecer o trabalho que ele desempenhou para o cumprimento das leis e a garantia dos direitos dos brasileiros. É a nota de pesar do governador Wellington Dias. O presidente Michel Temer se pronunciou horas depois da confirmação da morte do ministro Teori Zavascki. Nós queremos fazer uma declaração a propósito desse doloroso acontecimento, né? E dizer que recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça sempre o distinguiram. O ministro Teori Zavascki era homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros. Nós estamos decretando luto oficial por um período de 3 dias, uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro. Muito obrigado. A ex-presidente Dilma Rousseff, Elivaldo, também se pronunciou, vamos ver aí, olha só, Dilma lamenta a morte de Teori, intelectual do direito, zeloso das leis e da justiça. Vamos ver a mensagem no blog, né, do Alvorada, e com imenso pesar que recebo a notícia da trágica morte do ministro Teori Zavascki. Hoje perdemos um grande brasileiro. Como juiz e cidadão, Teori se consagrou como um intelectual do direito, zeloso das leis e da justiça. Tive o privilégio de indicá-lo para ministro do Supremo Tribunal Federal com ampla aprovação do Senado. Desempenhou essa função com destemor, como um homem sério e íntegro. Lamento a dor da família e dos amigos. Recebam os meus sentimentos de pesar e respeito. Aí ela foi responsável pela indicação do ministro lá no Supremo, Elivaldo. Exatamente, em junho de 2012. E, claro, uma manifestação sóbria e que retrata bem esse momento de perplexidade dos brasileiros em razão do acidente e tendo como uma das consequências a morte do ministro Teori Zavascki. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, também falou sobre a consternação que tomou conta da Corte Suprema ontem, na quinta-feira, com a morte do ministro Teori Zavascki. Um juiz exemplar, um amigo super afetuoso, leal, digno. É uma perda humana, uma perda cívica, uma perda para o judiciário brasileiro e para a sociedade brasileira. O Supremo se ressente e vai ressentir sempre da perda de um juiz como esse. E esperamos agora que o desenlace dos acontecimentos siga da maneira bem humana, que a gente espera que a gente tenha a partir de aqui. Desde que a notícia nos chegou, estou em contato permanente, aliás, entrei
Ela foi testemunha. Não, por favor. Eu estava conversando exatamente com a filha dele. Então, estamos em contato permanente para a gente ver agora os procedimentos que precisam ser adotados. Ministra, a senhora já chegou a estudar como é que ficam os processos que estavam na mesa dele? Não estudei nada por enquanto. A minha dor é humana, como eu tenho certeza que é a dor de todo brasileiro por perder um juiz como esse. A senhora vai a Porto Alegre? Vou a Porto Alegre. O velório vai ser lá? Vai ser em Porto Alegre, a pedido da família e por decisão da família, que evidentemente seria diferente. O Supremo acata, e não só acata, como dá todo o suporte, tudo que for necessário. É a ministra que, naturalmente, evitou falar sobre os processos do ministro Teori Zavascki. O momento não permite. Não permite. Que os corpos estão sendo seja retirados, os 5 corpos era o ministro Teori Zavascki, o Carlos Alberto Filgueiras, que era dono do avião, mais 2 moças e o piloto. Os 5 morreram no acidente, os corpos estão sendo resgatados. Hoje de manhã o velório, como disse aí, confirmando a ministra Carmen Lúcia, será em Porto Alegre, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por hoje é só com você, tá, Elivaldo? É isso, te liberar, Nádia, que você hoje eu puxei muito de você. Mas sempre às ordens. Tá sempre às ordens. Se você começar às 6h30, também estaria aqui, sem problema nenhum. Tá bom, vamos fazer essa experiência. Obrigada, Elivaldo. Até já no Jornal do Piauí, ao meio-dia.